Bom, mais um domingo onde estamos trabalhando com estudos na EBAC, e o estudo desse mês é o Sermão do Monte, onde nós vamos ver um pouco daquilo que Jesus está tratando no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, com os discípulos, com a multidão, onde ali é chamado de pregação perfeita. E hoje, especificamente, nós vamos ver sobre as bem-aventuranças, tanto hoje como na próxima aula. Mas antes de começarmos a falar sobre as bem-aventuranças, é importante ressaltarmos que quando chega este momento do Sermão do Monte, em que Jesus se assenta para ensinar aos seus discípulos, ensinar a multidão, ali Jesus está estabelecendo uma cultura do reino de Deus. E pesquisando um pouco sobre o que significa a palavra cultura, fui até o dicionário, e cultura ela é estabelecida com essa definição. É uma norma de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo de outro, provém de culturas distintas. Então é importante nós sabermos que quando Jesus está ensinando ali aos discípulos, à multidão, ele está passando para os discípulos, passando ali para as pessoas normas de comportamento, hábitos, crenças, e isso é o que vai diferenciar o grupo daqueles que são filhos de Deus daqueles que não são filhos de Deus. Então, quando nós começamos a nos deparar e a estudar o Sermão do Monte, a primeira coisa que devemos pensar é que agora Jesus está estabelecendo uma cultura para que o teu povo possa começar a seguir. Mediante isso, nós podemos ver que antes, no capítulo 3 e no capítulo 4 de Mateus, é onde se dá o início do ministério de Jesus. O ministério de Jesus, no capítulo 3 de Mateus, se a gente for lembrar, tem as partes das tentações que ele sofre diretamente tentado por Satanás. No capítulo 4, onde Jesus ele começa efetivamente o seu trabalho pregando, ensinando, curando, e a gente pode perceber que ali onde Jesus começa a iniciar o seu trabalho, logo no começo, quando ele começa a chamar os discípulos, que é onde está no Evangelho também, em Mateus capítulo 4, ele chamando os seus discípulos, Jesus já pega, na primeira conversa que vai ter com eles, senta e fala: agora vocês vão começar a viver assim. Isso se diz muito a nós nos dias de hoje. Nós, como filhos de Deus, quando nos convertemos, quando somos atraídos e chamados pelo Pai, atraídos e chamados por Jesus, nós entendemos que agora nós sentamos e ouvimos diretamente de Deus o que precisamos começar a fazer. Quais são as normas de comportamento que precisam ser feitas, como a gente precisa começar a agir para agradar e glorificar ao Pai. E o Sermão do Monte ele é basicamente isso. Dando sequência, nós paramos para ver no capítulo 5, do versículo 1 ao 12, que é onde vamos ler agora, que Jesus ele se assenta como um mestre. Antigamente, os rabinos, eles ensinavam dessa maneira. Eles se assentavam, colocavam as pessoas para se assentar à sua volta e eles começavam a ensinar. E tem uma expressão muito interessante no versículo 2, que nós vamos ler, que fala: Jesus abriu a sua boca. E esse abriu a sua boca significa como se ele estivesse extraindo algo de dentro do seu coração, ensinamentos puros e genuínos dele, para que ele pudesse refletir e levar até o povo. E nós temos que entender que quando vamos ler o Sermão do Monte, principalmente essa parte da bem-aventurança, ele é um sermão totalmente autêntico, relevante e prático. Muitas pessoas podem associar como: nossa, isso não tem como cumprir, isso é impossível cumprir. Não. Se Deus nos passou esse sermão, se Deus nos passou essas, como eu posso dizer, comportamentos para serem feitos e adquiridos pelo teu povo, é porque ele sabia que isso era o que ia nos diferenciar de todo o resto da humanidade, sendo filhos identificados como filhos de Deus. Então peço que agora você abra sua Bíblia, capítulo 5 de Mateus, versículo 1 ao 12, eu vou fazer a leitura. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Antes de dar sequência, vamos orar? Pai querido, a tua palavra foi lida e nós pedimos que o Senhor fale conosco através dessa aula. Nós estamos aqui, ó Pai, estudando o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e nós desde já, Pai, identificamos que foi uma cultura que o Senhor estabeleceu para nós. Comportamentos, práticas que o Senhor exige que o teu povo pratique. E Deus, em resposta ao amor que o Senhor derramou na cruz por nós, nós queremos te obedecer e seguir isso. Então nós pedimos, ó Pai, que tudo que vamos ver aqui, Deus, tanto nessa aula como na próxima aula, seja para a honra e glória do teu nome e que nós possamos, além de ouvir, praticar. Começando para falar das bem-aventuranças, as bem-aventuranças significam basicamente a palavra de felicidade. Feliz é aquele que pratica tal coisa. Feliz é aquele que pratica outra coisa. E pensando nesse aspecto de felicidade, a gente hoje vive num mundo onde, infelizmente, a felicidade ela está muito voltada para si mesmo. Ela está muito voltada para benefício próprio. E pensando em relação à filosofia, o sentido de felicidade em relação à filosofia é que ela tem por base que o sentido da vida é a busca pela felicidade. O hedonismo significa prazer, vontade, uma doutrina filosófica moral que afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana. E isso através da felicidade que você pensa o que eu posso fazer aquilo que eu quiser se eu for feliz. Não é errado se me faz feliz. Não é errado se me dá prazer. Bem, como eu disse, o Sermão do Monte ele vem estabelecendo uma cultura. E nós vemos que essa cultura filosófica que se criou nos dias de hoje, de que a felicidade é meu bem-prazer, é aquilo que eu faço para ter o meu prazer, para me deixar mais feliz, nós vemos que no Evangelho é totalmente outra coisa. Por isso que é uma contracultura o cristianismo. Nós vivemos na contramão daquilo que o mundo prega ou daquilo que o mundo tenta reger. Nós podemos ver que no Evangelho, segundo o breve catecismo de Westminster, a primeira pergunta e mais clássica resposta é: qual é o fim supremo do homem? E o fim supremo do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. E nós podemos ver que a felicidade do homem cristão, filho de Deus, ela está embutida em fazer o quê? Em glorificar ao Pai. E como nós glorificamos ao Pai? Fazendo a vontade dele, obedecendo os seus mandamentos. Assim como diz em João 15, se amares os meus mandamentos, se me amares, cumprirás os meus mandamentos. Então nós podemos perceber que a felicidade de um cristão é realmente ter uma vida com Deus, ter uma vida pautada e regrada pela nossa única prática de fé e regra, que é a Bíblia, que nos ensina como devemos seguir e como devemos progredir nos dias da nossa vida. Então, trazendo para nós, feliz é um homem que cumpre a vontade de Deus. Feliz é um homem que pratica aquilo que está escrito nas Escrituras. Partindo para a primeira bem-aventurança, diz dos pobres de espírito. Feliz é aquele que é pobre de espírito. Se nós formos ler novamente, o texto vai nos dizer assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Trazendo do original, existem duas palavras que designam pobreza na questão grega, da palavra grega. Que a primeira seria pchoi e a outra seria penes. E penes significa o quê? Que é um homem que trabalha e garante o seu sustento, nada mais. Não é aquele homem que está passando fome, não é aquele homem que está
tendo luxúria, gastando dinheiro, que trabalha e ainda sobra. Não. É apenas um homem que ele trabalha, trazendo para o nosso contextualizando. Trabalha, consegue pagar suas contas, mas chega ao final do mês, não sobra nada. Mas Pichoi é um homem absolutamente pobre. O homem que não tem nada. Um homem que até parece semelhante a um mendigo, que está sentado, estendendo a mão, pedindo ajuda, tentando levantar, não consegue nem ter força. E é muito engraçado que Jesus diz que esse homem, que não tem nada, absolutamente pobre, é esse homem que é feliz. Como eu disse, é muito doido a gente parar para pensar que Jesus está dizendo para nós que o homem que não tem nada é que é feliz. Um homem que não tem absolutamente nada é que pode ter uma vida regrada, uma vida que alegre, que glorifica a Deus. Mas é importante nós pararmos para pensar em outro aspecto. Quando Jesus está falando disso, ele está falando de questão espiritual, não material. Ele não está falando de finanças, ele não está falando de você ser pobre financeiramente. Ele está falando de pobreza de espírito. E essa pobreza de espírito é aquele homem que designa a sua confiança e a sua esperança em Deus. Como eu dei um exemplo do mendigo, é aquele homem que está sentado, não tem forças para nem sequer levantar, estar tão pobre, tão fraco, que ele apenas remete a sua esperança e a sua confiança em Deus. Ele sabe que o único homem que pode o ajudar é Deus. Ele sabe que o único homem que tem o controle de todas as coisas é Deus. Então feliz é o homem que confia, deposita sua confiança e esperança, reconhecendo que não é nada em Deus. Para facilitar um pouco, o Antigo Testamento nos dá muito sobre essa questão de ser pobre. Basicamente em Salmos, se nós formos visitar o livro de Salmos, em diversas referências, ele vai colocar o pobre como essa pessoa que depende de Deus, como essa pessoa que coloca a sua esperança em Deus. Vou usar aqui apenas duas referências, Salmos 34, 6 e Salmos 35, 10. Se nós formos ver o Salmo 34, 6, ele vai nos dizer assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Em outras versões vai dizer, clamou este pobre, clamou este homem, e o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. Aqui fica claro que o homem pobre é aquele que dependeu de Deus, é aquele que colocou a sua esperança em Deus e clamou a Ele. Se nós formos por capítulo 35, versículo 10, vai nos dizer assim, todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é de mais forte para ele, o misério e o necessitado dos seus extorsinários. Esse homem misério e necessitado, em algumas versões vai estar escrito, o pobre. E novamente nós vemos que o pobre é aquele que coloca a sua esperança, a sua confiança em Deus, sabendo que Deus está com ele, sabendo que Deus o irá livrar, sabendo que Deus o está protegendo. Dando sequência nisso, eu gostaria de que em todas essas bem-aventuranças que nós vamos ver, em cada versículo que nós vamos ver, nós vamos ver como Jesus praticou. E isso é muito interessante, meus irmãos. Basicamente, em todos os relatos de Jesus, tudo aquilo que ele está ensinando ao seu povo, ele pratica. E nós podemos ver essa questão de pobreza de espírito em 2 Coríntios 8, 9, quando diz que Jesus, sendo Deus, se fez pobre e nos tornou rico, para que através da sua pobreza, para que através da sua riqueza nos podemos tornar ricos. Então um Deus que era totalmente rico, que morava no céu, totalmente cheio de glória, ele se fez pobre. 2 Coríntios 8, 9 vai nos deixar isso claro. E isso é muito interessante, porque mostra que Jesus, além de ensinar a pobreza de espírito para os seus discípulos que estavam ali, que eles deviam seguir aquilo que ele estava falando, que eles deviam colocar a sua esperança e a sua confiança em Deus, Jesus também se fez pobre, se humilhou, veio à terra para que hoje nós possamos seguir o seu exemplo. Então, para fechar essa parte dos pobres de espírito, nós podemos definir como feliz o homem que percebeu que não tem nada e é totalmente dependente de Deus. Se nós formos seguir, a próxima bem-aventurança é: bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados. Isso é bem interessante, porque as bem-aventuranças elas não estão jogadas de qualquer forma. Elas estão colocadas nessa sequência justamente por conta de um propósito. Pelo seguinte, depois de reconhecermos a nossa pobreza, depois de reconhecermos que somos pobres de espírito, agora nós somos levados ao choro. E não é um choro qualquer. Quando está falando dessa questão do choro, porque serão consolados, é o choro, é a tristeza dos nossos próprios pecados. 2 Coríntios 9 vai nos tratar da questão da tristeza, do arrependimento. 2 Coríntios 10, vai nos tratar da questão da tristeza que nos leva ao arrependimento. E essa tristeza nos leva ao arrependimento porque nós reconhecemos os nossos próprios pecados, reconhecemos as nossas falhas e assim nos colocamos perante Deus, reconhecendo toda a nossa pobreza, toda a nossa limitação, todos os nossos pecados, e assim somos consolados e amados por Jesus. Se nós formos parar para pensar um pouquinho e ver alguns exemplos, nós podemos lembrar que Moisés, ele era um homem que não apenas sabia quando ele pecava, mas ele chorava pelo pecado do povo. Se a gente for ver outros profetas, Ezequiel, Jeremias, Isaías, eram profetas que se colocavam diante de Deus chorando pelo pecado do povo. E quando fala os que choram porque serão consolados, é essa a questão, meus irmãos. Choramos pelos nossos próprios pecados, choramos pelos pecados das pessoas que estão à nossa volta, porque reconhecemos que estamos desagradando a Deus. É muito triste quando nós vemos algumas coisas ruins, notícias ruins, ou quando alguém compartilha um testemunho, ou algo que foi triste em sua vida, com uma marca de pecaminosa, e nós acabamos dando risada, acabamos falando, nossa, como isso aconteceu, como ele pôde fazer isso? Ao contrário, nós deveríamos nos humilhar e pedir perdão a Deus e colocar essa pessoa perante Deus e orar por essa pessoa também, porque era isso que os profetas faziam. Jesus, dando exemplo novamente, tudo aquilo que Jesus falou, ele fez. Jesus em João 11, quando ele está ali no momento de ressuscitar Lázaro, os homens estão ali e falam, não estão crendo que ele pode ressuscitar Lázaro. Jesus, ele tem o seu espírito contrito, ele acaba chorando pela incredulidade daquele povo. Então nós percebemos que é nisso que gera a questão os que choram porque serão consolados. Choramos porque estamos desagradando ao nosso Rei, ao nosso Deus Santo. E esse choro, essa tristeza é o que nos leva ao arrependimento. E esse arrependimento nos leva a viver da maneira que Ele quer, nos leva a viver de uma maneira que o agrade, nos leva a viver de uma maneira que o glorifique. A gente pode lembrar de outra profecia, lá em Apocalipse 21, versículo 4, quando está falando dos novos céus e nova terra, vai dizer, e Deus enxugará toda lágrima. Por que Deus enxugará toda lágrima? Porque em novos céus e nova terra não existirá pecado, não existirá dor, não existirá doença, não existirá nada disso. Então nós não vamos mais chorar. Nós já estaremos sendo consolados e glorificados juntos com o Pai. Então, para entender sobre essa questão dos que choram porque serão consolados, uma das melhores definições seria: feliz o homem que chora pelos seus próprios pecados e pelos pecados que o mundo tem cometido e desagradado a Deus. Paramos para pensar nesse momento de pandemia, de coronavírus, e é momento de nos colocarmos diante de Deus, orarmos, clamarmos, chorarmos diante dEle, e assim sermos consolados pelo Teu Santo Espírito. Dando sequência, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa bem-aventurança é os mansos e humildes. E no adjetivo grego significa praus, que é para manso, que significa gentil, humilde. É uma pessoa que exerce autocontrole. Em algumas definições nós vamos ver que é uma pessoa que ela fica no meio termo. Ela nem excede a ira e nem tem falta dela, mas ela fica ao meio termo porque ela não se ira com as coisas. Ela se mantém mansa, humilde, dócil. É uma pessoa que ela não tem orgulho. E ela é tão humilde a ponto de reconhecer que ela precisa de um Salvador. Que ela precisa ser salva. Que sozinho ela não consegue. É nisso que define os mansos e humildes.
É uma pessoa que se coloca perante Deus, sabendo que ela não é nada, reconhecendo quão miserável ela é como pecador e sabe que ela precisa de um Salvador. É uma pessoa que ela é mansa, a ponto de saber que ela precisa ter um autocontrole, sentar, esperar e ouvir aquilo que Deus tem para falar para ela, para que assim ela possa começar a agir. É uma pessoa que não se excede à ira. E nós vamos ver Jesus como exemplo disso em Mateus 11, 28, quando Jesus diz: Vinde a mim, vós todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É muito engraçado isso, meus irmãos, é muito lindo isso. Nós percebemos que o nosso Rei, Jesus, tudo que Ele está ensinando para os seus discípulos, Ele deixou um exemplo de como fazer. É por isso que em 1 Pedro vai dizer que eu vos deixei exemplo para que possam seguir os meus passos. E nessas bem-aventuranças, em tudo que Jesus está dizendo, Ele deixa o exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. Então Ele está chamando: vinde a mim, vós todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou humilde e manso de coração. E por eu ser humilde e manso de coração, é que eu posso te dar isso, compartilhar isso com você. E Jesus faz isso conosco hoje através do teu Santo Espírito. Através do seu Santo Espírito, Jesus pode fazer com que nós tenhamos as mesmas atitudes que Ele teve. Sendo humilde e manso de coração, sendo pobre de espírito, chorando e sendo consolado e vivendo aquilo que Ele quer. Dando sequência, falando sobre a última bem-aventurança, para que nós possamos dar a sequência nas próximas bem-aventuranças na outra aula, vamos falar um pouco agora sobre a fome e sede de justiça. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui é engraçado porque, assim como os mandamentos, se você puder dar uma olhada nos mandamentos, nos 10 mandamentos em Êxodo 20, Jesus está deixando os mandamentos para o seu povo, e é interessante como, basicamente, metade dos mandamentos se refere ao nosso relacionamento com Deus, e a outra metade do nosso relacionamento com as pessoas. Como amarás o teu Deus sobre todas as coisas, nosso relacionamento com Deus. Não adulterarás é o nosso relacionamento com a pessoa. Não cometerá furtos é o nosso relacionamento com a pessoa. E as bem-aventuranças, elas são basicamente a mesma coisa. Elas falam do nosso posicionamento perante Deus e o nosso posicionamento perante as pessoas. Assim como pobres de espírito, pessoas que dependem de Deus. Fome e sede de justiça. Isso significa o quê? É voltado para um relacionamento social. A justiça na Bíblia, ela tem basicamente 3 pontos: legal, moral e social. Legal é o relacionamento com Deus, é a justificação que foi feita através de Cristo na cruz. Moral é o nosso caráter, a nossa conduta que agrada a Deus. Aí a gente pode parar para pensar um pouquinho, para entender melhor do embate de Jesus que ele sempre tem com os fariseus, porque os fariseus tentavam tomar as atitudes se preocupando com aquilo que era exterior, com o lavar das mãos e tudo mais. E terceiro, que é o social, é a justiça para os homens, a liberdade de opressão, direitos civis. E nesse texto, nessa bem-aventurança em específico, é um homem que tem sede e fome disso, um homem que tem sede e fome de fazer o que é certo. Reparem, meus irmãos, a Bíblia não diz o homem que é bom e justo, porque infelizmente isso não é possível. Nós somos depravados, e em Romanos vai nos dizer que não há um justo sequer na terra. Nós somos feitos justos através de Deus. Mas quando diz aqui da justiça social, não é um homem que é bom e que é justo, mas é um homem que anseia pela justiça que é feita perante os homens, para os homens. É um homem que ele, através de Cristo, deseja isso, mesmo sendo pecador.
mesmo sabendo que ele é falho, mesmo sabendo que ele é bom, mesmo sabendo que dele não vem de nada bom, porque ele em si é corrupto por conta do pecado, da queda do homem em Gênesis 3, ele ainda assim, através do Espírito, através daquilo que o Espírito colocou no coração dele, ele anseia por essa justiça. Ele anseia por ter um relacionamento com Deus. Ele anseia por ter atitudes e condutas que agradam a Deus. E ele anseia pela justiça diante dos homens. Ele não se alegra com um homem que sofre injustamente. Ele não se alegra com um homem que é condenado quando no momento ele é inocente. Mas ele tem fome e sede dessa justiça. E ele sabe que essa fome e que essa sede só será totalmente saciada na consumação. Mas enquanto ele vive este momento com Cristo aqui na terra, ainda como ele vive como filho de Deus para proclamar o evangelho e para viver comportamentos daquilo que Deus quer, ele vive ansiando por isso. E a gente pode ver o exemplo de Jesus perante isso. Jesus, no capítulo 15 de Lucas, Jesus ali é onde ele começa a contar 3 parábolas basicamente, da ovelha perdida, da dracma perdida. E aí ele está contando isso, só que antes de contar, o versículo 1 e 2 diz que ele se assenta com os pecadores. E os fariseus começam a indagar, falar, quem é este homem que se assenta com pecadores? Diz que é mestre e se assenta com pecadores? Mas Jesus, sendo justo, ele reconhece que aqueles homens que eram pecadores também precisavam dele. Ele não podia excluir aqueles homens assim como os fariseus faziam. Ele não podia deixar aqueles homens à mercê da sociedade, assim como os fariseus faziam. Então, para definirmos a fome e sede de justiça, feliz é o homem que tem sede e fome daquilo que é moralmente correto, à luz das Escrituras Sagradas. Ele sabe o que é o certo. Se nós formos parar para pensar em toda a nossa cultura, desde a antiguidade, hoje, se nós sabemos que matar alguém é errado, é porque a palavra de Deus nos diz. Querendo ou não, meus irmãos, isso às vezes é até difícil para as pessoas aceitarem, mas muito daquilo que nós vivemos hoje, no nosso cotidiano, nas nossas práticas, as leis que existem, elas são extraídas da Bíblia. Nós temos desde quando nascemos algo que é moralmente correto dentro de nós. Se você for ver uma criança, a criança, quando às vezes ela está tocando um dedo, vai colocar um dedo na tomada, você fala com ela, ou ela vai aprontar alguma coisa, ela percebe que ela está errando, ela percebe que ela está aprontando, e isso é muito engraçado. Porque nós podemos perceber que desde o início, Deus, em toda a sua criação, Ele colocou no homem essa questão do que é moralmente correto e certo. Então é por isso que nós hoje podemos ver que pessoas praticam e devem praticar e devem ter sede por essa justiça que é feita à luz das Escrituras Sagradas. Bom, terminando essa primeira aula sobre as bem-aventuranças, espero que nós possamos entender tudo isso que foi falado. Nós falamos sobre a humildade de espírito, nós falamos sobre os que choram porque serão consolados, nós falamos dos mansos porque herdarão a terra e dos que têm sede e fome de justiça porque serão fartos. Aprendendo um pouco sobre o que Deus exige de nós nesses aspectos, que nós possamos nos render a Deus, praticando e exercendo aquilo que Ele quer. Que Deus te abençoe e que nós possamos progredir à luz das Escrituras Sagradas.